da IP Morumbi. Começamos então essa nova série, Escolhas Sadias para a Alma. Hoje, o primeiro capítulo. Eu espero no Senhor que vivamos uma semana onde possa ser mais sadia em termos da maneira que vivemos com o nosso Deus. Vai ser interessante pregar hoje com esses mosquitinhos no ar. Se por um acaso eu me engasgar com algum deles, os irmãos me perdoem, me dê um tempo para beber água aqui. Eu estava cantando ali já preocupado com essa situação. Espero em Deus que não aconteça. Mas é um privilégio, de fato, estar pensando junto com os irmãos, porque eu também sou daqueles que preciso fazer escolhas melhores, mais sadias diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de estar na Tua presença como igreja reunida. Mas a verdade é que a beleza desse povo que se reúne agora, Pai, será mais intensa à medida que saímos daqui para os mais diversos lugares dessa cidade e demonstrarmos onde quer que estivermos, com quem quer que estivermos, ó Deus, que estamos fazendo escolhas sadias a cada dia, Pai. E que isso seja sempre, sempre para a Tua honra e para a Tua glória e para a edificação nossa. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Opa, um espantador de mosquitos aqui. Quando pensamos nesse tema, escolhas sadias para a alma, eu fiquei me perguntando até onde haja praticidade nisso. Até onde eu posso colocar em prática isso, no meu dia a dia, aonde quer que eu esteja. Talvez fizesse mais sucesso se eu pensasse em algum outros temas, como, eu sei, um pouco mais egoístas, tal como eu sou. Escolhas sadias para o bolso, para que as minhas finanças fossem melhor sucedidas. Escolhas sadias para a escolha de um marido. Escolhas sadias para a escolha de uma esposa, de uma namorada. Escolhas sadias para a criação dos meus filhos. Isso parece ter um pouco mais de praticidade, por aí vai. No entanto, quando podemos, com certa sinceridade, mas é verdade que todas essas coisas são dignas da nossa preocupação. Pensarmos nas nossas finanças, pensar na escolha de um cônjuge, de um namorado, pensar na criação dos nossos filhos, tudo isso é ótimo. Mas eu creio que Deus espera que essas escolhas sejam vistas como resultado de uma escolha maior e melhor, que aí sim tem tudo a ver com o tema da nossa série, escolhas sadias para a nossa alma. E se fizermos boas escolhas para a nossa alma, tudo aquilo que está contido na palavra do nosso Deus como resultado de bênçãos por essa escolha, então elas irão acontecer. Mas então vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre escolhas. Todos nós somos desafiados a fazer escolhas no nosso dia a dia. Hoje mesmo você fez uma escolha: vou ou não vou à igreja? Que roupa irei usar para ir à igreja? O que farei depois que sair do culto, de estar junto do meu povo? Escolhas como essas podem ser simples, podem ser mais complexas. Talvez você esteja na sua cabeça pensando sobre uma escolha para amanhã, no dia do trabalho. Mas eu gostaria de pensar em momentos da nossa vida que podem fazer diferença nesse âmbito da nossa alma. Algo que possamos levar para todas as áreas da nossa vida. Vamos pensar numa história que aconteceu com o povo de Deus há muito tempo atrás, mas que poderia ser ainda nos dias de hoje. Essa história está narrada no livro de Deuteronômio. Moisés, quando escreveu o livro de Deuteronômio, já estava no final da sua carreira.
Ele estava com cerca de 120 anos. Tinha convivido com o povo liberto do Egito por cerca de 40 anos caminhando pelo deserto. E já no final dessa caminhada, uma caminhada de 40 anos marcada por altos e baixos, por alegrias, mas também sofrimentos, por conquistas, mas também por perdas, pelo surgimento da vida, mas também da morte de muitos dos que estavam com eles desde o início. E nessa retrospectiva, Moisés sintetiza, Moisés resume toda essa história, toda essa caminhada de 40 anos. E quando ele chega no livro de Deuteronômio, é como se ele dissesse ao povo: tudo que eu podia ensinar e viver diante de vocês, eu o fiz nesses últimos 40 anos no deserto. Agora é a vez de vocês reagirem, é a vez de vocês escolherem o que querem fazer com tudo aquilo que eu lhes ensinei. Passado esses 40 anos, a minha carreira já está no fim. Falei muita coisa, ensinei muita coisa e vivi muita coisa. E vocês viram, tudo isso esteve diante dos olhos de vocês. E a pergunta que faço é: o que é que vocês vão fazer com tudo isso? E chegamos então ao capítulo 28 de Deuteronômio. Lá Moisés é muito claro sobre a escolha que o povo deveria fazer. E segundo Moisés, essa escolha teria consequências. Os primeiros versos do capítulo 28, Moisés abre dizendo sobre aquilo que o povo deveria escolher. E diz assim Moisés, os versículos 1 e 2 do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E dos versos 3 a 14, Moisés narra as consequências de uma escolha por obedecer os mandamentos do Senhor. Bênçãos na cidade ou no campo, ou seja, no lugar em que você estiver. Bênçãos aos filhos, bênçãos nos negócios, bênçãos no sustento da casa, bênçãos quando enfrentarem dificuldades nos relacionamentos, bênçãos financeiras, bênção de liderança, bênçãos de todo tipo como resultado de uma escolha sadia. Escolha por obediência que foi ensinada a um povo por um Deus amoroso, mas também um Deus coerente, também um Deus exigente quanto a um padrão não apenas filosófico, não apenas no mundo das ideias, mas prático, visível, que tem cor, que tem cheiro, que tem gosto, que é percebido por qualquer pessoa que estiver perto de nós, que estiver em contato com esse povo que se chama povo de Deus, que deve então fazer uma escolha. Mas essa escolha poderia não ser sadia, poderia não ser uma boa escolha. E Moisés, no mesmo capítulo 28, agora dos versos 15 a 68, ele abre a segunda parte do trecho. E ele abre dizendo: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês
e os atingirão. E Moisés narra então as consequências, as maldições, como diz o texto, reservadas àqueles que fazem uma escolha não sadia. Maldições nas mesmas áreas quando ele se referiu às bênçãos, como resultado dessa desobediência. E pensando nisso, eu creio que devamos enxergar o livro de Deuteronômio não num aspecto evangelístico, ou seja, não é um texto que eu deva pregar, que eu deva dizer, que eu deva ensinar às pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca tiveram a ideia do que se trata esses mandamentos, porque afinal de contas era um mandamento, era um ensino, era um retrospecto, era um desafio, era uma escolha que o povo deveria fazer. Que povo? Aquele que havia caminhado com Moisés durante 40 anos. 40 anos ouvindo a respeito dos mandamentos do Senhor, da vontade do Senhor. Aqueles que se diziam pertencer a Ele. Aqueles que se chamava de povo de Deus. Povo do Eterno. E nessa altura, meus queridos, nós somos confrontados a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina como sendo a vontade de Deus para a nossa vida, como sendo uma escolha sadia, e muitas vezes um tipo de ensino que somos confrontados no rádio, na TV, com alguns pastores, com algumas igrejas, com alguns ministérios, não importa mencionar nomes ou de onde possam vir, em que retrata um tipo de igreja, um tipo de vida cristã, que nós precisamos confrontar esse tipo se está de acordo com o que a Bíblia tem nos ensinado. Nesse tipo de igreja, nesse tipo de mensagem, há uma insistência, há uma tentativa de facilitar com que alguém se aproxime ou permaneça ao lado de Deus, mas apresentando esse Deus como se fosse alguém fofinho, gostosinho, carinhoso, macio. Pois afinal de contas, quem é que não gostaria de viver um tipo de vida como essa? Viver quentinho, acariciado, afagado. Mas também não é incomum que o tipo de pessoa que busca esse tipo de relacionamento com Deus logo se decepciona. Logo se decepciona porque a realidade da vida não é essa. A realidade da vida hoje é a mesma realidade da vida que o povo de Deus no tempo de Moisés, no tempo de Deuteronômio, enfrentava. E para que essa vida seja vivida na sua plenitude, eles e nós precisamos fazer algumas escolhas. Escolhas sadias ou não. Escolhas que perdurem e não apenas sejam marcadas pelo aspecto fofinho, macio, gostosinho, em que Deus possa se apresentar em algum momento de carência que tenhamos. E como uma espécie de medidor a respeito dessa escolha que precisamos fazer, eu creio que o apóstolo João é bastante feliz, bastante claro, quando ele escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, João escreve que nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E mais, e para ele, os seus mandamentos não são pesados. Nisso consiste o amor a Deus. Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quem somos nós
nesse desafio que João nos faz. É um desafio. Você tem tido dificuldades em obedecer ao Senhor? Você julga que a obediência aos mandamentos ao Senhor é algo custoso, dificultoso, porque, sinceramente, você pensa que os mandamentos do Senhor sejam pesados, sejam difíceis de serem cumpridos, sejam difíceis de serem obedecidos? E na confrontação com esse peso ou não, você tem feito a opção por obedecê-los? Você tem feito uma escolha sadia? E baseado nas suas escolhas, o que é que você diz a respeito de si mesmo? Você é uma pessoa que ama Deus? Porque afinal de contas, esse foi o desafio de João. Nisso consiste o amor a Deus. O que está em xeque aqui é o meu amor a Deus. Não importa o que eu diga. Não importa se estamos aqui dominicalmente. Não importa se cantamos com alegria, com os olhos fechados, mãos levantadas ou até ajoelhados os nossos cânticos. Nisso consiste o amor a Deus, em que obedeçamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus quer que nos aproximemos dele, mas este é só o princípio dessa jornada chamada vida cristã. Porque à medida que nos aproximamos de Deus, ele se deixa conhecer por meio da sua palavra. E à medida que o conhecemos, ele quer que assumamos compromisso com ele. E à medida que nos comprometemos com ele, ele quer que façamos a escolha por confiarmos cada dia mais nele, independente de qualquer situação. E hoje chegamos então a esse antagonismo. Vivemos uma vida, fazemos uma escolha pelo medo ou pela confiança. Nesse cântico que acabamos de cantar com os adolescentes, nós citamos diversas vezes: eu confio em ti, eu confio em ti. Você cantou quantas vezes isso? Você disse a verdade ou você mentiu? Desde criança, nós que somos pais, ou de repente tios, avós, nós temos um episódio que eu acho que ilustra de maneira muito gostosa essa confiança que Deus espera que tenhamos nele. Uma confiança que vai além da nossa compreensão. Uma confiança que vai além da nossa capacidade de enxergar o que está nos reservado no futuro. Eu acho que nós que somos adultos talvez já tenhamos experimentado aquele quadro de colocar uma criança no lugar mais alto e a gente fala: vem, pula. E a criança então se joga. E nós a seguramos. O que é que tem aqui? Pura confiança. Uma incondicional confiança. Essa criança não se importou com a altura. Essa criança não sabia o que aconteceria com ela caso eu falhasse. Ela simplesmente confiou e pulou. E foi dessa forma que Deus nos criou, para que confiássemos nele incondicionalmente. Foi dessa maneira que Deus criou o mundo num ambiente de confiança. Mas o que será que aconteceu? Com
para que isso terminasse, eis que surgiu no mundo o medo. A outra parte da nossa escolha, o outro lado da nossa escolha. Mas da onde veio o medo? O medo veio do pecado. Não foi de nenhuma circunstância. Não foi de nenhuma coisa que tenha acontecido ali no jardim, algum animal que tenha ficado amalucado por algum motivo. O medo surgiu por causa do pecado. E é fácil lembrarmos da história narrada no princípio ali em Gênesis, quando depois de criado o homem experimentava completo acesso e intimidade com Deus. E nesse jardim que representava a perfeição desse relacionamento. No entanto, quando o homem deixou de olhar o mundo sob a perspectiva do Criador, sob a perspectiva de Deus, ele ambiciona enxergar e desejar o mundo sob a sua própria perspectiva. Ele então peca e perde o acesso, perde a intimidade com esse Deus com quem ele deveria manter a confiança. O autor de Gênesis escreve que o homem fez aquilo que não deveria fazer, aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Ou seja, ele desobedece o seu mandamento e peca. Qual o resultado disso? Então, o autor de Gênesis escreve no capítulo 3, versos de 8 a 10. Depois de comer o fruto da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. O homem pecou e do seu pecado nasceu medo. Não é interessante que quando pensamos sobre medo, normalmente associamos o medo às nossas inseguranças. Associamos o medo à nossa incapacidade de lidar com certas situações. Associamos o medo às nossas perdas ou possibilidades de perdas. Associamos o medo às nossas incertezas. Mas dificilmente associamos o medo à nossa vida pecaminosa. Associamos o medo à nossa desconexão com Deus. Nunca associamos o medo à nossa falta de interesse em conhecer e muito menos escolher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus como sendo o melhor e mais saudável ato da nossa vida. Nunca associamos ao medo em relação a quem de fato somos. Pensamos no medo em relação a coisas e circunstâncias à nossa volta. E se pudéssemos pensar isto sobre circunstâncias e coisas que estão à nossa volta, nós poderíamos pensar no medo da Bíblia em vários sentidos. Podemos pensar em Davi mencionando os inimigos nas suas guerras, pedindo que Deus o livrasse do medo diante de uma batalha contra os seus adversários. Podemos pensar, por exemplo, em Mateus 14, quando Jesus caminha por sobre as águas. Pedro, então, cheio de fé, sente uma enorme vontade de sair do barco e sai. Mas quando olha as circunstâncias que o rodeiam, ele sente medo e começa a afundar. E assim, teríamos vários exemplos na Bíblia,
falando sobre medo por causa das circunstâncias. Mas onde está o medo em relação a quem somos? A nossa escolha pelo pecado. A nossa escolha, mesmo que involuntária, talvez por nossa natureza pecaminosa, por aquilo que, afinal de contas, nos afasta de Deus. E nesse sentido, nós podemos nos assemelhar com uma personagem da Bíblia, que eu convido a nos colocarmos no lugar dessa personagem. Uma personagem de quem nem sabemos o nome. Uma personagem que o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 4, a chama apenas de uma mulher samaritana que vai ao poço buscar água. Eu creio que seja uma história conhecida. Alguém que vai buscar água. E à medida que lemos o capítulo 4, do Evangelho de João, nós conseguimos enxergar uma pessoa que tinha os seus olhos nas cicatrizes da sua vida. Tinha os seus olhos na sua dor, pela vida que ela mesma havia escolhido viver. Seus olhos numa incerteza a respeito de quem ela deveria estar. Afinal de contas, ela já havia sido de tantos homens. E ela mesma não sabia de quem era. Uma vida vazia e sem perspectivas, por causa do pecado. E nesse ambiente, e nessa reflexão, à beira de um poço, como acontecia em todos os dias da sua vida, para buscar água. 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 Algo aparentemente sem valor. Quando Jesus se aproxima, não há possibilidade de brotar dentro dela outro sentimento que não fosse o medo e a desconfiança. Afinal de contas, quem é esse homem que vem até mim? Será que mais um para tirar proveito de mim? Será que mais um para me envergonhar por causa do meu tipo de vida? E por mais que Jesus tentasse falar do que ele faz, por mais que Jesus tentasse falar do que ele podia fazer na sua própria vida, por mais do que Jesus pudesse falar de quem ele era, por mais do que Jesus pudesse falar de quem ela era, essa mulher não conseguia como que ouvir as palavras de Jesus, e por mais que Jesus tentasse se achegar a ela, ela rebatia a tentativa de aproximação de Jesus. Ela rebatia, sabendo do seu pecado, sabendo do medo que sentia em mais uma vez ser rejeitada por causa da sua fama, por causa do seu estilo de vida, por causa daquilo que ela tinha feito, por causa daquilo que ela havia escolhido. E reagia a Jesus falando, por exemplo, da sua cultura. Afinal de contas, você é judeu, eu sou samaritana. Sabemos que não podemos nos dar bem. Reagia a Jesus falando, quem sabe, de uma superstição. Afinal de contas, qual é o melhor lugar para se encontrar a Deus? Qual é o lugar que dá mais sorte? Qual é o lugar que, afinal de contas, Deus está mais perto? É lá no monte ou é lá em Jerusalém? Podia rebater a Jesus com a sua religião. Afinal de contas, ela falou a Jesus que conhecia Jacó, que conhecia os profetas, que sabia até a história da vinda de um Messias. Ela sabia de muitas coisas a respeito de uma vida pseudo-espiritual. Na história dessa mulher, há um ponto culminante que parece derrubar todos os muros que ela estava tentando construir.
É interessante que para que Jesus fizesse isto, Jesus não contou nenhuma história fantástica. Jesus não falou do grande milagre do Mar Vermelho que se abriu para que o Moisés e o povo atravessassem a pés secos. Jesus não contou, já que ela mencionou Elias e os profetas, Jesus não contou a história de Elias que orou e fez cair fogo do céu na sua luta contra os profetas de Baal. Jesus não contou a história de Sadraque, Mesaque e Abednego quando entraram na fornalha de Nabucodonosor. Jesus não falou de nenhum milagre na história do povo de Deus, que foram muitos, e que nos são inspiração para que creiamos e para que confiamos nesse Deus tremendo. Não, nada disso. O que Jesus usou para que ela confiasse nele foi o que estava diante dos seus olhos. Jesus usou aquilo que ela tinha ido buscar. Jesus usou a água. Não era esse o interesse dela? A água. Apesar de uma vida sem perspectivas, apesar de uma vida triste, apesar de uma vida de incertezas de quem ela era ou de quem ela não era, e quem afinal de contas era ela, Jesus usou a água e falou de uma água que ela poderia ter, que ela nunca tinha tido antes. Uma água que só ele poderia dar. E que uma vez ela tendo, ela nunca mais precisaria de água. A água que ele chamou de a água viva, a água da vida. Ele prometeu essa água, se tão somente ela confiasse naquilo que ele estava dizendo. E agora, não mais importando com a cultura, não mais importando com as superstições do local em que deveria se adorar a Deus, não mais importando com a religião, Jesus faz um desafio a ela para que ela se torne uma verdadeira adoradora. E os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, de verdade. Não pela cultura, não pela religião, não pela superstição, não pelo costume do dia a dia, mas como sendo algo real. Algo que não lhe seria pesado. Algo que faria diferença na sua própria vida. E concluindo esta mensagem, e fazendo uma alusão a esta água da vida, água da vida dada por aquele em quem podemos confiar, convido os irmãos a lerem um texto comigo. Um capítulo do livro que talvez seja o livro mais lido da Bíblia. Mais lido não porque ele seja o mais importante, porque a Bíblia é toda importante na sua totalidade. Toda ela é inspirada por Deus e toda ela é inspirada para o benefício do homem que ama a Deus, que obedece os seus mandamentos e que não vê os seus mandamentos como sendo pesados e que faz escolha por isso. Um livro que talvez seja o mais lido por causa de falar a respeito da intimidade do homem, das lutas do homem, da alegria do homem, das incertezas do homem, da falsidade do homem, na qual todos nós nos encaixamos em tudo isso. Mas antes de ler, nós precisamos fazer uma escolha, se você até aqui não fez. Você é capaz de fazer uma escolha entre confiar ou não em Deus? Uma escolha entre
obedecer ou não a Deus. Fazer uma escolha sadia ou não sadia. Ou, como o texto nos desafia a escolher, uma escolha entre ser árvore ou ser palha. Interessante isso. Entre ser árvore ou ser palha. Então, chegamos nesse capítulo número 1 do livro dos Salmos. Creio que de alguma maneira todos já lemos esse texto. E diz assim, no capítulo 1 do livro de Salmos: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Este homem que é feliz por viver dessa forma é comparado a uma árvore plantada à beira de águas correntes. E eu tenho absoluta certeza de que essa água corrente não é outra água, senão a água da vida. E então dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Essa é uma excelente escolha. Não é o caso dos ímpios. Não é o caso daqueles que escolhem não obedecerem. Não é o caso daqueles que escolhem não viverem segundo a exigência do padrão de Deus. Não é o caso daqueles que continuam a viver com medo, e medo vindo como resultado do pecado. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos justos leva a uma vida saudável com Deus, mas o caminho dos justos, dos ímpios, leva à destruição, leva à morte. Meus irmãos, esta é apenas a primeira mensagem, o primeiro momento de reflexão sobre como fazermos escolhas sadias para a nossa alma. Escolhas que não priorizem apenas algum aspecto da nossa vida, mas que olhem a nossa vida por inteiro. E deixemos que Deus, por inteiro, conduza essa vida. Escolhas que possam ser vistas, escolhas que possam ser ouvidas, escolhas que possam ser desejadas por qualquer pessoa que esteja à nossa volta, por notarem a diferença que é em nós, por notarem que somos árvore e não palha. E que a nossa escolha seja esta, de ser uma árvore. E sendo uma árvore, possamos trazer alento, possamos trazer sombra a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E quando esses estiverem à nossa volta, à nossa sombra, então não percamos a oportunidade de dizer que a razão da nossa folhagem, a razão da nossa beleza como árvore, como diz
um cântico bem antigo, que a beleza de Cristo se veja em mim. E todos, ao chegarem debaixo dessa minha copa, nós possamos apontar para aquele que tem sido a nossa fonte de água viva e que tem nos transformado, que tem nos tornado belos na vivência deste mundo, como alguém que escolhe viver essa vida que agrada a Deus, que escolhe viver uma vida saudável, que escolhe viver confiantemente no Senhor. Tudo isso, nada mais do que isso, tão somente por causa de Jesus Cristo. E seremos sim abençoados, tremendamente abençoados, como Moisés nos disse em Deuteronômio capítulo 28, como nos disse Davi no Salmo 1, se assim escolhermos, ou seremos tremendamente amaldiçoados, como Moisés nos disse em Deuteronômio 28, ou como Davi no Salmo 1. Basta que façamos a escolha certa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Ela é viva e é eficaz. Nos perdoe, ó Deus, quando, pela dureza do nosso coração, não permitimos que ela seja viva e seja eficaz na nossa própria vida. Pedimos perdão. Reconhecemos, ó Deus, nesta noite a nossa falha nisso. Reconhecemos que o Senhor é um Deus amoroso, que trabalha no nosso dia a dia, quando vamos na nossa caminhada diária buscar água à beira do poço. Mas ali o Senhor também está. Ali, Senhor Deus, o Senhor nos mostra que a água que tínhamos para buscar, para resolver o problema da nossa rotina, não é suficiente para nós. E que podemos ter no Senhor uma água da qual nunca mais teremos sede, ó Deus. Termos uma vida da qual nunca provamos antes abundância tão grande. Uma vida da qual, ó Deus, provaremos do Teu amor, um amor perfeito que lança fora todo medo. Ó Deus, permita-nos, ajuda-nos a fazermos essa escolha em todos os dias da nossa vida, Deus. E que o Teu nome receba muita glória por isso. E que nós sejamos abençoados pelo Senhor por fazermos essa escolha como a Sua palavra nos promete. E é isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Há um cântico maravilhoso que seremos dirigidos agora pelos nossos adolescentes, que fala sobre esse Deus de amor. Esse Deus de amor que esteve com aquela mulher ali na beira do poço, na figura de Jesus Cristo. Esse Deus de amor em quem podemos confiar. Esse Deus que nos deixará viver a circunstância da vida com luta, com dor, com lágrimas, com choro, com tudo que tiver que ser vivido. Não uma vida fantasiosa, utópica, não. Uma vida com V maiúsculo. Mas uma vida C maiúsculo também, uma vida de cuidado, de amor, de zelo pelo nosso Deus, pelo nosso grande Deus de amor. Vamos cantar isso? Que essa seja a nossa verdade para essa noite. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar.
Vamos no começo. Tantas lutas,